Pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos mais uma vez juntos para mais uma mensagem da Sua palavra. Nós prometemos que traríamos nesta mensagem sobre o arrebatamento, um assunto de grande e profundo interesse de todos nós e que com certeza nos trará uma grande lição. Aconselho ao amigo, aconselho ao irmão que separe aquele tempinho precioso na sua vida, se possível junto com a sua família, porque diz respeito também à família, para que você esteja ouvindo aquilo que Deus tem a falar conosco através dessa mensagem. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, isso eu não tenho dúvida, que você receberá do Senhor, através da sua palavra, uma grande lição para a sua vida. Eu gostaria de começar orando. Senhor, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua santa e bendita palavra, através da qual estaremos nos conduzindo, nos locomovendo espiritualmente, por meio desta mensagem, desse estudo. Pedimos que o teu Espírito esteja alcançando o coração do meu irmão, do meu amigo, aqueles que estão do outro lado me acompanhando e me assistindo, que de alguma maneira, Deus, seja de grande proveito, de grande importância, aquilo que vamos meditar neste momento por meio da tua palavra. Abençoa-nos e guarda as nossas mentes de todo mal. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. O arrebatamento. Nós gostaríamos de trazer à luz da palavra de Deus sobre este assunto escatológico. É um assunto do fim dos tempos, do final do mundo, porém, é claro que nós temos na palavra de Deus, deixada escrita pelo apóstolo Paulo, uma grande revelação. Mais uma vez, Paulo aqui abre o seu coração para tratar de um assunto de grande e profunda importância para todos nós. O que é o arrebatamento para você? É claro, como dissemos nas mensagens anteriores, que o arrebatamento é a última esperança do cristão a se completar, ou seja, a se cumprir. A esperança do salvo não morre, ela se completa, ela se concretiza, ela se cumpre. E Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Escute, por favor, o que Paulo escreveu para nós, do seu próprio coração, através, é claro, movido pelo Espírito Santo, palavras totalmente inspiradas. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, ou seja, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, disse Paulo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Temos aqui uma grande mensagem da palavra de Deus sobre esse sinal, ou seja, esse acontecimento do fim do mundo. O arrebatamento será o primeiro acontecimento em esfera mundial na escatologia segundo as Escrituras Sagradas. Vai ser o primeiro acontecimento de âmbito nacional e mundial que está para acontecer no tempo final. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, porém Jesus deixou sinais indicativos
E esses sinais estão tão claros na Bíblia Sagrada. Ele disse lá em Mateus, quem lê, entende. Por isso que nós insistimos com você, insistimos em dizer para a igreja, para os salvos, para os descrentes, que, por favor, não descuidem, por favor, fiquem de sobreaviso, porque o dia do Senhor está mais perto do que nunca. O dia do arrebatamento será o dia quando a promessa de Deus há de se cumprir sobre a nossa vida, quando a grande e última esperança do cristão há de se concretizar, há de se cumprir. O arrebatamento é a eminente volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo para buscar os salvos de entre todas as nações do mundo. Ele voltará para fazer uma varredura, para recolher todos os salvos do mundo inteiro para estar com ele na eternidade. João do Apocalipse, ao ouvir o som, o barulho, o cântico dos salvos, ele disse: eu vi as vozes como de multidão, de todas as tribos, raças, povos e nações. Isto acontecerá após o arrebatamento dos salvos aqui deste mundo. Jesus não virá buscar uma igreja. Ele virá buscar os salvos do reino para estarem com ele para sempre. Será um momento súbito, percebido apenas por aqueles que já receberam Jesus como Salvador. Percebido simplesmente por aqueles que já conhecem Jesus como Salvador. Muito embora sendo um momento precedido de voz de arcanjo, de voz de trombeta. Porém, será um som distinto e conhecido somente para aqueles que já conhecem Jesus. Será um som estranho, ou quem sabe um som comum, corriqueiro, para aqueles que ainda não são salvos. Por isso, é um momento delicado, é o momento para o qual quero lhe chamar a atenção. O texto que lemos de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, ele começa no versículo 13, falando sobre essa esperança. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorância aqui no texto quer dizer falta de conhecimento. Não quero que você seja desprovido de conhecimento quanto a este assunto. Vou repetir mais uma vez o versículo, muito importante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca daqueles que já morreram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Portanto, aqueles que morrem sem Jesus, eles não têm esperança. Dissemos ontem, no livro de Provérbios, Salomão disse que morrendo o ímpio, morre também a expectativa, morre também a esperança. Então, para tais pessoas não há mais esperança. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica, aos cristãos salvos de Tessalônica, ele disse: não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Eu quero que vocês tenham muita esperança, porque a esperança um dia há de se concretizar, um dia há de se cumprir. Portanto, queridos irmãos e amigos, eu gostaria de estar falando algo importante a partir desse momento, mostrando aqui 4 grandes fatos que acontecerão no momento do arrebatamento. Segundo a Bíblia Sagrada, o primeiro grande acontecimento que acontecerá está no versículo 16, e a Bíblia Sagrada chama isto de a ressurreição dos mortos salvos. Esse é o primeiro acontecimento, é o primeiro fato que vai acontecer no ato do arrebatamento. Segundo a Bíblia Sagrada, é o momento que é chamado como que no abrir e fechar de olhos. Vai ser rápido, vai ser instantâneo, momentâneo, muito
muito pouco tempo, em muito pouco tempo, Deus, na pessoa de Jesus, fará o arrebatamento. E a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição daqueles que já morreram em Cristo. Por isso ele diz no versículo 13 que não quer que sejamos ignorantes, sem o conhecimento, com relação ou em relação àqueles que já morreram em Cristo, aqueles que já dormem no Senhor, aqueles que morreram antes de nós ou antes do arrebatamento. Eles estão guardados para este momento, para esta hora precisa, quando o Senhor Jesus voltar para nos arrebatar. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, em primeiro lugar, haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo e agora dormem no Senhor. Isso me lembra muito da minha mãe, do meu pai, de alguns meus irmãos que já partiram. Se Cristo voltar, antes que eu morra fisicamente, eu vou ver essa cena maravilhosa. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus queridos irmãos em Cristo que morreram primeiro que eu, ressuscitando. A questão do corpo trataremos mais tarde. A segunda coisa que vai acontecer é a transformação dos crentes vivos. Eles serão transformados para que haja então o terceiro acontecimento. Quanto à transformação, trataremos mais tarde. Aguarde, por favor. É a transformação desse corpo, como será esse corpo. Então, em terceiro lugar, haverá o arrebatamento de todos juntos para encontrar o Senhor nos ares. É o que diz o versículo 17, especialmente a parte A do verso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então nós seremos juntos arrebatados, a encontrar aquele encontro maravilhoso com o Senhor nos ares. Paulo, escrevendo também aos Tessalonicenses, ele diz: não movais facilmente da vossa mente quanto à vossa reunião com ele. Temos uma reunião marcada com o Senhor. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, porém sabemos que esse dia chegará. Não temos dúvida alguma. Então, os mortos aqui ressuscitados, os mortos transformados, agora todos juntos, numa congregação maravilhosa, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E o quarto fato, é claro, nós temos no versículo 17 e o versículo 18, o consolo. É a parte final, a parte maravilhosa, a parte mais desejável de todas as pessoas. Você já notou que existe até o jargão no meio chamado cristão, o descanso da alma, que Deus te faça descansar em paz, que Deus dê um lugarzinho bom para a sua alma. Temos visto muitas pessoas dizendo isto sem o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro consolo, a verdadeira paz, a verdadeira união, o estar com Jesus para sempre, esse consolo vai se concretizar no momento do arrebatamento. É claro que aqueles que morreram em Cristo, eles estão seguros, eles estão com Cristo, eles estão em paz. Porém, para quem morreu sem Cristo, não há esperança. Veremos isto na próxima mensagem, se Deus nos permitir, que nós vamos tratarmos sobre a segunda ressurreição. Por enquanto, aqui nós temos o versículo 17, a parte B do verso, e o versículo 18 mostrando o consolo daqueles que são ressuscitados, transformados e arrebatados para estar com o Senhor. Ele diz: o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18 disse Paulo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isto é um consolo. A palavra de Deus, na verdade, ela nos consola. O salmista, escrevendo nos seus salmos, ele disse que o Senhor fez sossegar a sua alma
tal criança desmamada no colo da sua mãe. Portanto, a palavra de Deus nos traz consolo. Por isso nós insistimos em pregar, em ensinar, em chamar a atenção de todos para o consolo que somente a palavra de Deus pode nos dar. Neste momento, tratando do arrebatamento, da ressurreição, da transformação, do arrebatamento de todos juntos, o estar com o Senhor, o consolo que teremos com Ele. Há uma pergunta relacionada ao arrebatamento que todos nós gostaríamos de fazer a Paulo. Tenho certeza que gostaríamos de fazer a ele. Porém, ele, movido pelo Espírito do Senhor, ele não somente antecipou a pergunta, mas também a resposta para nós. Qual é a resposta? E a pergunta, ou seja, a pergunta e a resposta que nós gostaríamos muito de trazer a Paulo, e ele antecipadamente já fez a pergunta e também trouxe para nós a resposta. Eu quero ler na carta do próprio Paulo, ele escreveu uma primeira carta aos Coríntios, aos crentes de Corinto, aquela igreja que estava em Corinto, ele escrevendo ali aos santos de Corinto, na primeira carta, no capítulo 15, ele trata só sobre a ressurreição. Eu gostaria que você em casa, por favor, pegue sua Bíblia, tire um tempo, leia todo esse capítulo, e você com certeza terá uma grande visão sobre aquilo que estamos falando, sobre o arrebatamento. Então ele vai responder para nós, ou formular uma pergunta e ao mesmo tempo responder aquela pergunta que está calada aí no seu coração, que você gostaria tanto de saber, que eu deixei no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses sem responder, porque a resposta está aqui. A Bíblia, na verdade, tem todas as respostas que nós precisamos. Observe o que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35, ele vai dizer para nós o seguinte: mas alguém dirá, ou alguém perguntará, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Não é essa pergunta que ficou aí entalada em você mesmo, quando nós tratamos sobre a ressurreição dos que já morreram em Cristo? Espera aqui, mas como eles ressuscitarão? Com que corpo eles virão? Com esse corpo? Ou com que tipo de corpo? Aí Paulo começa a explicar, ou seja, dar a resposta para nós, a partir do versículo 36 ao 38, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 36, insensatos. É por isso que ele quer que nós não sejamos ignorantes, sem o conhecimento. Insensato quer dizer louco, ausência de memória, de conhecimento. Ele diz: insensato, o que tu semeias não é verificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de outra qualquer semente, mas o Senhor, Deus, lhe dará o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Portanto, ele está dizendo: olha a semente que você planta. Ele usa parafrasear aqui, usando a semente como figura, que nós conhecemos muito bem. A semente que você planta, ela não produzirá se primeiro não morrer. Ela não vivificará se primeiro não morrer. O grão morre, então dá-se a continuidade da espécie. Ele diz: assim também são os corpos. Os corpos são desfeitos pela terra, porém, com que corpo eles virão? Vamos continuar a resposta de Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 15, versos 42 até o 44. Ele vai dizer o seguinte: assim também a ressurreição dos mortos, ou dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza,
ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Portanto, ele deixa muito claro na sua resposta que o corpo que há de ressurgir na ressurreição vai ser um corpo espiritual semelhante ao corpo do Senhor Jesus na sua ressurreição. O verso 49 ainda, ele diz o seguinte: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha os versos 51 até o 54, o que ele vai dizer para nós. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, nem todos iremos morrer, mas a transformação será necessária a todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O versículo 52, o que eu estou lendo, ele mostra aqui com muita clareza que os que morreram em Cristo serão ressuscitados num corpo incorruptível e nós seremos transformados. Os vivos serão transformados. E o verso 53, porque convém que isto está falando do nosso corpo, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, ou isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então ele está dizendo: aqui há de se cumprir a grande esperança do cristão. Ele então será transformado espiritualmente, num corpo totalmente espiritual, para entrar na presença do Senhor. Aí cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Agora, os versículos 57, ele vai dizer para nós o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de terminar lendo em Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6, uma palavra escrita por João. Capítulo 20 de Apocalipse, versículos 5 e 6. Eu quero terminar esta mensagem lendo esses dois versículos para que você e eu esperemos a próxima mensagem sobre a segunda ressurreição. Olha o que disse João: mas os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão por 1000 anos. Portanto, queridos, na próxima mensagem, se o Senhor nos permitir, nós estaremos falando sobre a segunda ressurreição. Quem vai fazer parte desta segunda ressurreição? Quem vai estar nessa segunda ressurreição? O que vai acontecer e por que há de acontecer uma segunda ressurreição? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem. Eu te espero em nome do Senhor Jesus.